Olá, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Estou aqui novamente para deixar uma palavra de despertamento para as nossas vidas. Uma palavra de ensinamento a qual o Espírito Santo quer conversar comigo e contigo. Palavra que Deus me confiou para me estar ministrando nesses poucos minutos se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Evangelho segundo escreveu São Marcos, Novo Testamento, capítulo de número 1, versículo de número 14, que diz as Escrituras Sagradas. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Estava eu meditando nesta palavra ontem, depois veio hoje também, estava eu lendo as Escrituras e o Espírito Santo me chamou muita atenção sobre o Evangelho de Marcos, ao qual começa a narrar sobre João Batista, sobre a voz do que clama no deserto, que estava preparando o caminho para a chegada do Messias, de Jesus Cristo. E aqui você ouviu o que eu li no versículo 14, depois que João foi preso à prisão, veio Jesus Cristo. E eu entendo aqui que Jesus Cristo, ele chega num cenário onde João Batista sai de cena. E o interessante é que João Batista ele sai de cena, mas a voz continua ativa. A pregação do Evangelho, o reino dos céus, continua sendo manifestado por uma pessoa, um homem 100% humano e 100% Deus. E ele prega a mesma visão, a mesma direção que João Batista pregava. Qual é? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando eu começo a entender sobre arrependimento, eu começo a meditar e ver que arrependimento não é remorso. Arrependimento significa metanoia, transformação de mente. E quando você é transformado a sua mente, você transforma o que? O seu caráter. É por isso que o apóstolo Paulo, nas suas cartas paulinas, diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Porque quando eu e você somos direcionados a nossa mente pela presença do Espírito Santo, tenha toda certeza, os nossos olhos, a nossa boca e ouvidos e os nossos pensamentos começam a se conectar com o reino dos céus. Eu começo a ver aqui o meigo nazareno começando o seu ministério e pregando na Galiléia, a Galiléia dos gentios, aonde muitas das vezes ele era constrangido pelas pessoas, muitas das vezes expulso. Mas por incrível que pareça, por mais que Jesus pregava o reino dos céus, poucas pessoas se arrependiam. Tinha multidões que seguiam, mas poucas pessoas tinham arrependimento. Poucas pessoas queriam o Jesus Cristo que transforma, não o Jesus que dá. Uma das pessoas que foi transformada pelo poder do Evangelho foi um homem chamado Zaqueu, que você conhece a história. Ele teve uma curiosidade de conhecer o meigo nazareno que estava pregando o Evangelho. E voltando para João Batista, abrindo um parênteses, João Batista foi um profeta que Jesus considerou um dos maiores profetas. João Batista ele pregava a palavra genuína, ele não fazia milagre. Por quê? A própria palavra convertia as pessoas através de um grande milagre. E Jesus, ele vai passando e Zaqueu ele tem esse interesse de conhecer Jesus. Por quê? Porque ele ouvia falar de Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho é o poder para cada um de nós, para aqueles que crê.
É por isso que a fé vem de ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Então Zaqueu, ele ouviu. E ele teve aquela expectativa, eu creio que no seu coração teve aquela vontade de conhecer o meigo nazareno que ia passando aonde Zaqueu estava. E de repente Zaqueu usa a estratégia, porque ele era um homem de baixa estatura. E ele sobe a uma figueira brava para ver Jesus. E isso que eu acho mais interessante. Ele foi para ver Jesus, mas foi Jesus que viu ele primeiro. Parou embaixo e disse: Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu estar na tua casa. Este é o mistério do Evangelho. O Evangelho do arrependimento é a pessoa crer sem ver. É a pessoa ouvir, guardar a palavra para não pecar contra o Senhor, como diz o salmista Davi. O Evangelho de Jesus Cristo, da manifestação do reino dos céus, é o Evangelho que tem a transformação. É o Evangelho, sim, de milagres, de proezas, de prodígios. Mas uma coisa é certa, o Evangelho que vai te levar para o céu é o Evangelho da palavra de Deus, do arrependimento. Foi um dos motivos que o ladrão da cruz, do lado direito, foi salvo, porque ele teve um verdadeiro arrependimento, porque creu no Verbo, na palavra, em Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo estava me perguntando de que maneira eu e você estamos, você que está me vendo e ouvindo, de que maneira eu e você estamos manifestando o reino dos céus. Como eu e você estamos lidando com as coisas de Deus. Será que nós estamos dando mais importância para o reino dos céus ou para o reino terreno? Ou para o sistema do mundo? Ou para o sistema religioso? Sabe por que o Espírito Santo me perguntou isso? Porque é muito fácil eu falar o que a Bíblia está falando, pregando, dizendo, mas Jesus fala, não seja somente ouvinte, seja praticante. E o que é ser praticante, pastor? Praticante é você ser testemunho vivo, que Jesus vive, reina e te transformou e me transformou. Você não precisa ter uma oratória boa, você não precisa ser um pregador, você não precisa ter uma teologia. E eu aconselho, estude, faça teologia, leia bastante a Bíblia, mas você não precisa ter esses requisitos, ou melhor, muitas pessoas botam esses requisitos na frente dizendo: eu não tenho, pastor, por isso que eu não prego, por isso que eu não falo. E não é isso. Não é o que você não tem, é o que você é na presença do Senhor. Somente o seu testemunho de vida com Cristo e em Cristo mostra que você está carregando o reino dos céus dentro de você. No ambiente do seu trabalho, você tem esta oportunidade de testemunhar que Jesus é na sua vida. Você não precisa pregoar o Evangelho a goela abaixo das pessoas, você precisa simplesmente, com sua atitude, com seu caráter, com sua humildade, demonstrar que quem governa e domina a sua vida e direciona a sua vida é o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. É por isso que muitas pessoas entram e saem ano e vivem dentro da igreja sendo frequentadores de igreja. Não há mudança. Há fofoca, há intriga, há contenda, há separações, há disputa dentro das igrejas. E isso entristece muito a pessoa do Espírito Santo. Porque eu creio que Jesus Cristo, ele não veio para fazer separação, ele veio para fazer a unidade. Ele veio para chamar nós de membros de um único corpo, aonde se formamos uma igreja e o cabeça delas é Jesus Cristo. Mas sabe, Apocalipse diz: tenho contra ti. E Jesus Cristo, nesse momento e nessa hora, ele quer dizer muitas das vezes para mim e para você: eu tenho contra ti. Mas só quem vai responder isso sou eu e você para ele. O que nós estamos devendo ou deixando a desejar? O que nós não estamos fazendo para o reino dos céus? Será que
as pessoas que Deus tem enviado na nossa frente, nas nossas mãos, para nós falar que Jesus é fiel, é bom, é maravilhoso e tem um projeto na vida dessas pessoas. Será que nós estamos falando ou será que nós estamos vivendo um amor egoísta, dizendo Jesus é só meu e não é de mais ninguém? Jesus, ele sabe como eu e você vivemos, como eu e você andamos, mas sabe, ele quer que você saia do seu secreto, saia do seu comodismo, saia do seu mundo e comece a viver novidades de vida com Ele. E aonde? Na rua, na igreja, nas faculdades, no ambiente do seu trabalho. Demonstre o quanto você tem capacidade, não porque você é capaz, mas porque Ele tem te capacitado para manifestar o que João Batista, Jesus Cristo e os seus apóstolos manifestaram, o reino dos céus. A expectativa dos céus depois dessa mensagem é: o que eu vou fazer amanhã? E como eu vou fazer? Pastor, eu não sei de que jeito eu vou fazer. Mas eu digo uma coisa, você não sabe, mas Ele que te chamou sabe. Então começa a ver a movimentação dos céus. Eu costumo dizer que nunca será a terra que vai te direcionar, mas sim os céus que te chamou vai te direcionar. O Espírito Santo que vai te direcionar e me direcionar para viver coisas inefáveis. Mas nós temos que ficar numa posição. O Evangelho de Deus não é facilidade, o Evangelho de Deus não é dinheiro, o Evangelho de Deus não é ouro nem prata, o Evangelho de Deus é poder no nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes você vai ficar desconfortável em falar sobre Jesus, mas este é o Evangelho do confronto. E quando o Evangelho do confronto vai tocando em mim, em você e nas pessoas, automaticamente quem vai fazer o trabalho no coração das pessoas, como está fazendo no meu e no seu coração, é a pessoa do Espírito Santo, porque Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é hora de eu e você ficar tateando em dois pensamentos. Não é hora de eu e você ficar pensando, será que eu vou fazer? Não é hora de eu e você ficar esperando. É hora de eu e você olhar para frente e dizer: Espírito Santo, eu não sei, mas Tu sabe. Espírito Santo, eu não consigo, mas Tu consegue todas as coisas. Espírito Santo, eu preciso da Tua direção. Foi por isso que Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, Ele roga ao Pai e diz assim: Pai, não peço que tire do mundo, mas que livre de todos os males. Então, eu e você, nós estamos neste mundo. Mas o interessante é que aquele que aceitou Jesus Cristo, o mundo não está mais dentro dele. Nova criatura nós somos para quê? Para manifestar o reino dos céus. Do que vale eu estar 3 ou 4 dias dentro de uma igreja, se depois lá fora eu não consigo manifestar o que eu aprendi dentro das igrejas? De nada vale. Do que vale eu estar falando de vocês, de um Deus que tem poder de mudar, tem poder de transformar e manifestar o reino dos céus para mim e para você, se eu guardar só para mim e não manifestar para as pessoas que ainda não têm Jesus Cristo. Sabe, as horas se passam, os dias se passam e Deus conta comigo e contigo para fazer a manifestação do reino dos céus. Então guarda esta palavra no seu coração, porque é uma palavra de despertamento, é uma palavra de ensinamento, é uma palavra de transformação. Palavra que vem do altar, palavra que vem da pregação, se não for de transformação, não é palavra de salvação. O Evangelho que eu conheço, o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu na cruz por mim e por você, Ele nos confrontava e nos confronta. Esse é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que Ele abomina o pecado, mas continua amando o pecador. Vá, mas não peques mais. Que Deus abençoe seu findar de noite, que Deus abençoe seu início de semana e que você possa ter ousadia e coragem também de compartilhar essa mensagem para você,
através da sua vida, manifestar o reino dos céus para as pessoas, amigos, vizinhos que ainda não conhecem e conhecerão um dia a presença de Deus através da sua vida. Um grande abraço desse teu amigo, Pastor José Bratã. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.